Opa! E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Ale. E bom, nesse vídeo eu queria discutir com vocês o que é lembrança dos agentes da Ordem e o que é lembrança do corpo que eles estão habitando. Será que as lembranças que eles tiveram durante o quarto episódio é tudo a mesma coisa? Ou é a lembrança de um mesclada com a lembrança de outro? É isso que a gente vai discutir hoje nesse vídeo, repercutindo ainda o quarto episódio, que foi simplesmente um dos melhores episódios de Ordem Paranormal, na minha opinião. Mas antes de começar, você já sabe, né? É de praxe eu ter que te pedir para você se inscrever no canal. Por enquanto, só vou pedir isso de você. Se inscreva nesse canal, para que esse canal possa chegar para mais fãs de Ordem, porque esse canal aqui é feito assim, de fã para fã, tá beleza? Então se inscreve aí, ativa as notificações para você poder assistir esse vídeo depois e tal, ou então quando eu for lançar o vídeo dando as minhas primeiras impressões e você não puder assistir na hora, você deixa a notificação salva lá, e aí depois da terça-feira que você assistiu o episódio, você pode vir aqui e assistir o vídeo, beleza? Vamos pro vídeo. Bom, durante o começo do episódio ali, né, a gente tem muita discussão, muitos embates e uma boa conversa ali entre todos os personagens, né? Tem piadinhas, tem coisas bem interessantes, mas uma coisa que acontece durante o episódio, que começa já ali no começo do quarto episódio, é quando o Henry cita o nome do Veríssimo, né? Eles estão discutindo ali sobre a existência da Ordem, o Henry entendeu que eles estão falando da Ordem de fato e tal. Alguns personagens tentam esconder, outros acabam perguntando pro Henry como ele conhece a Ordem e tal, e o Henry acaba citando o nome do Senhor Veríssimo, e isso impacta o labirinto, né? Então a gente tem durante o episódio o labirinto, a Kemi e o Aguiar tendo esse momento de lembranças, né? A gente não tem isso com Jai por enquanto, a gente não tem isso com Dalmo por enquanto, né? Nem com o próprio Henry, não sei se teria, mas a gente tem com esses três personagens. E vamos começar falando do labirinto. Vamos começar falando que, na verdade, essa questão deles terem essas lembranças é muito importante pro desenvolvimento desses personagens, tá ligado? Eu acredito mesmo que a forma como tá sendo lidado o roteiro aqui em Hexatomb tá sendo muito genial. A gente sempre tem essa coisa no Ordem, no universo do Ordem em si, de nos mostrar que o lado mal da história não necessariamente é tão 880 assim. E que tem motivações, tem explicações, não necessariamente justificativas, você não é obrigado a concordar com os personagens, mas você entende por que eles chegaram naquela decisão. Então esse momento, tanto pro labirinto, o Killer, quanto pro agente da Ordem que tá ali dentro, é um momento importante pra gente conhecer um pouco mais do personagem e causar na gente essa certa empatia. E aí eu quero deixar aqui o meu primeiro elogio pra genialidade dos roteiristas de Ordem, né? Pra toda a equipe num geral, mas principalmente nesse ponto aqui pros roteiristas e pro próprio Selbit, que estão fazendo dando essas informações pra gente de uma forma não totalmente jogada, não é lore drop na nossa cara, mas tá sendo muito interessante. Faz a gente entender os personagens mesmo com tão pouco, né? A gente lembra que esses personagens foram iniciados aqui nessa temporada como folhas em branco, então é difícil se apegar a eles. Já seria difícil se fossem só os Killers. A gente tem a premissa de ser agentes da Ordem, mas são personagens sem lembrança. Causa uma certa, como é que eu posso dizer, uma primeira identificação. A gente tá conhecendo o universo junto com eles, então pra quem nunca assistiu Ordem é bem interessante, pra quem já assistiu é interessante pra gente descobrir mais dos personagens, pra saber onde vai chegar aquilo, em que momento eles vão descobrir o que a gente já sabe, etc. É bem legal. Mas, como eu disse, eles são jogados dentro do Hexatomb, que é esse Battle Royale paranormal aí, e a gente poderia não ter esse tipo de identificação, mas esses poucos pontos de lembranças, etc., é justamente o lado mais, como é que eu posso dizer, o lado mais filosófico por trás dessa temporada, e tá pra mim sendo as coisas mais interessantes, né? Esse já deve ser o terceiro ou quarto vídeo que eu gravo sobre esse assunto, todo o episódio eu trago um pouco desse assunto, então é algo que eu tenho me interessado bastante. Mas vamos direto para a lembrança do labirinto. O Henry fala do Veríssimo e o labirinto se enxerga dentro do labirinto mental, né? Vamos dizer assim, dentro da sua própria mente, tentando entender se o Veríssimo, na verdade, foi quem matou a família e os amigos dele, ou se, na verdade, o Veríssimo foi quem salvou ele. Fica essa dualidade, e é justamente aqui que é o pulo do gato. A gente tem, nesse momento, uma mescla de informações, uma mescla de lembranças, da mesma forma como eu tô entendendo toda a premissa do Hexatomb, de que, na verdade, são duas lembranças, ou seja, duas
duas mentes habitando o mesmo corpo. Essa é a minha interpretação, tá, galera? Se tem quem pensa diferente, beleza. Deixa aí nos comentários qual é a sua impressão, o que você acha que tá acontecendo aqui. Mas pra mim, a parada é essa. É isso que tá acontecendo. São duas mentes habitando o mesmo corpo. E nesse momento da lembrança do labirinto, é justamente isso que a gente vê. Provavelmente o Killer tá vendo o Veríssimo matando ali os amigos e a família, enquanto o agente da Ordem tá vendo ele salvando. Ele é impactado de duas formas, né? Então, aquele corpo, as duas mentes dentro dele são impactados pela mesma pessoa. O Killer enxerga uma matança e uma motivação contra aquele nome, enquanto o agente da Ordem enxerga uma salvação, uma espécie de herói ou alguém que veio ajudar. Então, para ele, aquela pessoa, aquele nome carrega uma esperança, um peso significativo no sentido bom da coisa, entendeu? Então, depois disso, o labirinto acaba se isolando ali, né? Ele vai para os seus próprios labirintos que ele costuma fazer, que é uma espécie de conforto para ele nesses momentos. E depois disso, né, vem o Aguiar conversar com ele, e tem um momento bem interessante ali de conversa, onde eles se questionam se existe um lado bom do que tá acontecendo, né? Eles fazem uma espécie de pacto ali entre eles, de irmandade. Olha, eu vou te contar tudo que eu sei, você me conta tudo que você sabe, e isso acaba causando uma aproximação mais ainda dos personagens, e um momento pra gente observar eles basicamente filosofando ali sobre o que é o bom e o que é o mal, tá ligado? Eles chegam à conclusão de que, tipo assim, se existe esse inferno que a gente tá, se existe esse lugar ruim que a gente tá, e todas essas atrocidades que a gente tá vendo, e que provavelmente esses corpos aqui cometeram, tem que ter um lado bom da coisa. Então eles acabam até discutindo ali filosoficamente sobre a existência de Deus, né? Se existe o lado ruim, tem que existir o lado bom, né? É a conclusão que eles chegam. E eu acho toda essa discussão muito interessante. Mas vamos pro próximo personagem que, né, durante o episódio acaba tendo também essa visão do seu passado e essa mescla de informações, que é a Kemi. A Kemi vai ter esse momento ali da revelação dela, vamos dizer assim, no momento que o personagem Ale tá lendo a mão da Kemi, né? O personagem, o Ale ou a Ale, enfim, começa a puxar essas lembranças da Kemi, e a Kemi enxerga uma visão, que é, primeiramente, ela mirando na sua vítima, mais uma missão pra ela, mais um dia corriqueiro, segunda-feira na vida da Kemi, e ela mira e atira na vítima, com a sua sniper, com a sua clássica sniper. Só que, logo depois disso, ela vê a cena de uma criança abrindo a porta e perguntando pela mãe. A Bia, nesse momento, tem uma interpretação que é plausível, tá ligado? Ela imagina que a Kemi matou a própria filha. O Celt descreve que ela fica meio confusa. Ela não sabe dizer se aquilo ali foi culpa dela ou não. E essa frase, esse jogo de palavras que o Celt faz pra confundir as lembranças, confunde a gente também e confunde a Bia. Então a Bia interpreta que a Kemi matou a própria filha, que ela tinha uma filha. Mas na verdade, pode ser genial a Bia ter feito essa confusão, no sentido de a própria personagem fez essa confusão. Porque, como eu disse, são duas mentes habitando o mesmo corpo. Então a agente da Ordem entendeu que ela é a Kemi e que matou a filha. Mas, como a gente pode destrinchar aqui, dá pra entender que, na verdade, a visão foi o seguinte: foi a Kemi, a assassina, como eu disse, mais um dia corriqueiro, finalizando seu trabalho. Mas a agente da Ordem teve uma visão de sua filha chegando e perguntando pra ela: mamãe e tal, como é que você tá? Uma filha que já partiu? Não sei dizer. Mas ela sente essa culpa. Mas essa culpa é da Kemi, da Killer, ou essa culpa é da agente da Ordem? E essa culpa é porque a filha morreu em outras ocasiões, não necessariamente no tiro ali. Essa dualidade, essa mescla de lembranças é a genialidade desse roteiro. Mas, no meu entendimento, foi isso que aconteceu, tá ligado? É dividido. Tem um momento da missão sendo concluída da Kemi Killer e a missão e a visão da personagem da Ordem enxergando sua filha vindo. Inclusive, o jeito que o Sabut fala e interpreta essa cena dá muito a entender que é o carente, né, que tá falando mamãe ali. Enfim, não sei dizer, mas eu achei tudo isso muito interessante e genial, né? Logo depois disso, a gente acaba tendo esse momento também de visão do Aguiar. Antes de falar um pouquinho aqui do Aguiar, eu queria dar um disclaimer pra vocês que eu não reassisti o episódio, tá ligado? Eu assisti só o episódio no dia, eu anotei algumas coisas, então posso estar falando alguma besteira ou alguma coisa que eu não prestei atenção, tá? Tô gravando isso aqui na terça-feira e ainda não saiu o episódio de novo no YouTube, né? Pra assistir e tal, liberado assim de forma totalmente free, né, grátis, mas eu vou falar aqui o que eu interpretei e o que eu lembro, beleza?
Na minha visão, ou melhor, na minha interpretação, a visão do Aguiar, ela é um pouco mais direta. Ela parece ser a mais direta de todas, dos três ali. A gente entende, ou pelo menos eu entendi, que é uma visão totalmente do Aguiar, tá ligado? Dá a entender dessa forma. Então, o que o Aguiar vê? O Aguiar vê ele criança, com os pais dele. Os pais dele, do jeito que o Sabut fala, provavelmente eram ocultistas e que louvavam algum ser do paranormal ali, igual a galera aqui onde tá se passando a Exatombe louvava o Serafim Escarlate. E isso trouxe, né, um certo trauma para aquela criança que era o Aguiar. Em algum momento tem alguma cena de um afogamento de empregadas desse casal e tal, e eu não entendi ali se o Aguiar foi tentar salvar e se afogou, ou se ele também era afogado. Não sei se isso também é a mescla de informações, mas isso dá a entender o porquê que ele tem esse trauma da água, né? O Killer Aguiar. Mas eu digo que não foi tão direto assim. Eu acho que também tem essa mescla aí. Eu não sei dividir igual eu fiz dos outros, o que é de um e o que é do outro, mas tem essa divisão de informações, porque ele lembra também da irmã, né, que é a irmã do Aguiar, eu acho, não sei dizer se é do agente da ordem, que era a pessoa que era mais de boa ali, né, uma espécie de porto seguro pra essa pessoa, né. Então o Aguiar até fica falando o nome da Elise ali, Elise, não sei o que e tal. Mas, pra mim tem essa divisão sim. Eu acho que a parte de trauma e de tortura é sim do Aguiar, e a parte talvez, não sei se da irmã, ou a parte de ter um porto seguro, e na verdade esses ocultistas que eram os pais e tal, na verdade eram da ordem. Eu não sei dizer o que é o que aqui, tá? Como eu disse, essa parece ser a visão mais direta. Eu vou ter que reassistir pra tentar entender e lembrar disso. Mas esse momento serve, né? Acaba servindo pro Aguiar se aproximar do Henry, porque o Henry escuta ele falando aquilo e entende, cara, esse cara passou por coisas parecidas comigo. Ele não é babaca como ele parece ser, tá ligado? E na verdade esse momento de aproximação deles é como eu disse no começo, como eu venho dizendo ao longo desse vídeo todo. Serve pra gente também entender que esses personagens não são essa folha em branca que a gente estava achando, e também que esses killers talvez não sejam só simplesmente pura maldade, tá ligado? Que eles têm uma humanização sim, que eles têm ali um motivo pelo qual eles estão fazendo aquilo. A gente pode não concordar, tá ligado? E a gente não vai concordar com o assassino, mas dá essa humanização, dá essa filosofia da gente entender, é quase como se o Sabut estivesse dizendo assim pra gente, olha, essas pessoas não são maldade pura, elas têm motivações, e muitas dessas motivações e traumas que elas carregam, que trouxeram elas até aqui. E, bom, você é um ser humano, você já passou por coisas parecidas ou similares, ou você consegue entender isso, você consegue sentir essa empatia. Se você consegue sentir essa empatia, você não pode ser hipócrita e simplesmente banalizar esses traumas e essas memórias, entendeu? E essa motivação que esses personagens carregam. Isso não significa que você tem que concordar. E esse é o ponto pra mim, tá ligado? Esse é o ponto principal. A gente não precisa concordar, eu não vou concordar com esses assassinos e tal. E até porque também a gente tem a figura do agente da ordem ali dentro, que é outro ponto de humanização, que é pra gente não descaracterizar totalmente a humanidade dos killers, entendeu? E a gente sentir essa empatia e sentir essa aproximação pelos personagens. E isso é interessante pra gente assistir eles na tela durante os episódios, entendeu? Então, mais uma vez eu queria parabenizar a genialidade do roteiro, não só agora que tem novos roteiristas, mas também do Sabut, porque o Sabut sempre quis trazer isso no universo de Ordem, a gente vê o outro lado da moeda, a gente vê os scriptas, a gente vê os ocultistas e etc, e entender que o que eles fazem, né, o próprio fato da Ordem apoiar o ocultismo depois de certo ponto para poder combater o paranormal e tal, faz a gente ter essa visão de que não existe esse lado 880, não é tudo preto no branco, tá ligado? Existe uma grande massa cinzenta ali onde se encaixa um monte de personagem, e um personagem que tá do lado mal, depois que é traído, descobre que tudo que ele fez ali, talvez na ideologia dele não tenha sido totalmente em vão, porque talvez ele ainda acredite no objetivo maior, mas faz ele entender o outro lado também, que é o próprio Gal, por exemplo. Então, a gente pode levar isso para muitos lados dentro do universo do Ordem. Enfim, muito interessante toda essa discussão, todo esse lado filosófico que tá sendo discutido aqui no Exatombe, tá sendo muito interessante, e eu tô ansioso agora para descobrir quais são as lembranças, quais são essas informações que a gente vai ter do Dalmo, de Jai, e se a gente vai ter talvez do Henry ou alguma coisa assim. Claro, o Henry não tá em nenhum corpo ou mente diferente, mas sei lá, alguma lembrança impactante que faça a gente sentir ainda mais empatia pelo personagem, né? Porque lembrando, o Henry é um scripta, e scripta sempre foi o lado ruim da história, né? O lado mal da história, né? Mesmo, como eu disse, a gente tendo pontos de vista diferentes dentro da própria história, até pra gente entender que não é tudo tão diretamente assim. Mas ainda assim, só da gente tá vendo ele na tela, mas também a gente entender um pouco do passado dele, da história dele, a gente acaba se aproximando mais do personagem. Então, quem sabe a gente tem até alguma lembrança, alguma coisa assim, que faça a gente se aproximar ainda mais, tá ligado? Então, eu tô amando toda essa discussão, esse debate filosófico aqui dentro do Exatombe, né?
É isso, gente. Eu queria ter mais essa conversa aqui mesmo com vocês, pra gente discutir e debater mais esses pontos que eu acho bem interessantes. Esse vídeo foi bem mais curto do que os últimos que eu venho lançado, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o seu like, comenta aí, né? O que você acha, se você concorda ou discorda, se você tem uma visão diferente do que foi falado aqui, do que você viu, se você interpretou de uma forma completamente diferente, tal, se você quer concordar ou pontuar algo que eu deixei passar. E não esquece de se inscrever no canal e compartilhar, se você quiser que mais fãs de Ordem, assim como você ou como eu, venham aqui parar no canal pra gente discutir isso aqui de fã pra fã. Tá beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!